Bom, nesse vídeo a gente vai botar a mão na massa, né? Vamos fazer manualmente aqui o cálculo da variância do portfólio, né? Para calcular o risco do portfólio. Eu selecionei dos 3 cenários que a gente estudou, eu peguei aquele com os 3 ativos com correlação positiva, tá? Que tá aqui. Então a gente já sabe que, como correlação é positiva, o risco da carteira vai acabar sendo maior do que o da carteira com ativos sem correlação entre si. Então vamos lá, vou calcular aqui só o retorno antes, né? A ponderação é pelo peso de 1/3, né? 1/3 para cada ativo, 1/3 do seu capital aplicado em cada ativo, né? De tal sorte que a soma dá 100%. Então você vai ter retorno do portfólio igual a 1/3 vezes 0,15 mais 1/3 vezes 0,18, né? Mais 1/3 vezes 0,12. Dessa forma você vai ter 0,05 no primeiro, mais 0,06, né? 3618, mais 0,04. Isso dá 15%, né? 0,15. Aqui deve estar tudo ao ano, então aqui também é ao ano. Bom, aí vamos agora para a variância do portfólio. Eu uso a matriz de variância e covariância. Você vai ter a variância dos retornos do portfólio igual a matriz linha dos pesos, 1/3, 1/3, 1/3, não é isso? Aí eu multiplico pela matriz 3×3, no caso, né, como são 3 ativos. Vou botar assim em percentual, tá? 5,29%, 0,2%, não, tá certo, e 0,3% nas covariâncias. Na segunda coluna, 0,2%, 6,76%, 0,5%, e a terceira coluna 0,3%, 0,5% e 1%, né? 1% é a variância da ação C. Então eu tenho aqui a matriz simétrica, né? O que é uma matriz simétrica? Os termos fora da diagonal principal são iguais. São um espelho do outro, né? E aí eu multiplico no final pela matriz coluna dos pesos. 1/3, 1/3 e 1/3. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação das duas primeiras, vou chegar numa matriz linha com 3 células e pego essa matriz linha, multiplico pela matriz coluna e vou chegar no único número. Onde a gente pode fazer isso? Vou fazer aqui embaixo, vamos ver se dá. Bom, qual é a regra de uma multiplicação de matrizes? Eu vou fazer aqui, depois eu apago. Se você tem, por exemplo, uma matriz do tipo A, B, C, D, e eu multiplico por uma matriz X, Y, W, Z, a regra diz que eu tenho que primeiro multiplicar a primeira linha
deve ser multiplicada pela primeira coluna. E a resposta deve ser colocada na interseção da primeira linha com a primeira coluna. Logo, você vai ter A vezes X mais B vezes W. Depois você vai fazer a primeira linha de novo com a segunda coluna e colocar na interseção das duas, que vai ser a segunda coluna e a segunda linha. Então você vai colocar aqui A Y mais BZ, multiplicação, né? E agora você vai pegar, vai faltar é cor para ficar mexendo nisso, a segunda linha e vai multiplicar pela primeira coluna e vai colocar a resposta onde? Na interseção das duas, que é a segunda linha, primeira coluna. CX mais DW. Por último, você vai pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna e colocar na interseção das duas. CY, é isso? Mais DZ. E pronto. Só fazer depois as contas e aí você vai chegar na resposta, né? Como é a multiplicação de uma matriz 2 por 2, a resposta vai ser uma 2 por 2. Então, de antemão, o que você sabe? Que só vai poder multiplicar duas matrizes se... Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, uma linha. Se o número de colunas... Se o número de colunas for igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, uma matriz de 3 colunas por uma linha. Você pode multiplicar por uma matriz de uma coluna por 3 linhas? Pode, por quê? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E, por incrível que pareça, se você fizer aqui A, B, C, X, Y, Z, o que você vai obter? Você não tem que multiplicar a primeira linha pela primeira coluna? Sim. Aí você vai fazer isso, ó. A, X, mais B, Y, mais C, Z. Uma matriz 1 por 1. Perceba que essa matriz é 1 por 1, porque é a soma de 3 fatores que vão dar um número. Tá? Então eu vou até dar um tempo aqui para você ou fotografar ou dar um copy, print screen. Leva isso pro seu caderno. Deixa eu fechar isso aqui. Leva isso daí pro seu caderno. E vamos usar isso que a gente aprendeu agora, que a gente revisou, né? Para calcular essa coisa grande de matriz aqui, 3x3, agora bem mais complexo, né? Acho que acima de 3 ninguém vai cobrar de você. Acho que nem 3x3, vão cobrar só 2x2. Então vamos lá. A primeira multiplicação vai ser 5,29%. Um terço, né? Um terço vezes 5,29% mais um terço vezes 0,2% mais um terço vezes 0,3%. Não é isso?
É bem cansativo, mas é isso aí. Depois você vai ter terço vezes 0,2 mais um terço vezes 0 vezes 6,76, né? Mais um terço vezes 0,3%. Na última coluna você vai ter um terço vezes 0,3% mais um terço vezes 0,5% mais um terço vezes 1%. Segunda coluna, não vai ter segunda coluna, segunda linha, não vai ter segunda linha, porque a matriz 3 colunas por 3 por 3 vai ser o número de colunas dessa daqui. Não, essa aqui é 1 por 3. Uma linha por 3 colunas. 3 linhas por 3 colunas. Então vai ser... o resultado vai ser uma matriz 1 por 3. Que é uma linha por 3 colunas. Tá aqui. Aí essa daqui que eu multiplico, né, por um terço e um terço. Tá meio ruim aqui, né? Que é a matriz coluna dos pesos, né? E aí a resposta vai ser uma coisa gigante. Estou pegando o resultado do produto das duas matrizes iniciais e estou multiplicando pela matriz coluna dos pesos, que tem 3 termos de 1 terço. É a matriz coluna dos pesos. Então, eu vou pegar a primeira linha, que é uma só, né, nesse caso dessa matriz, e eu vou multiplicar essa primeira linha inteira pela matriz linha e coluna dos pesos. Só que antes eu vou fazer essas contas aqui, tá? Isso aí vai dar... deixa eu botar uma calculadora do lado aqui. Não, vou botar... deixa eu pegar aqui um Excelzão mesmo, não tem problema não. Vou botar o Excel do lado e aí a gente faz as contas. Eu tenho um terço isso é o que falta agora. É número, né? Eu vou ter um terço. Deixa eu botar aqui um terço. Vou botar aqui separado, né? 5,29. Vou botar no decimal já. 0,529. Vou botar separadinho aqui pra gente ver as contas. Um terço, né? E um terço. Aí eu vou pegar 0,002 e 0,003. Essa multiplicação aqui vai dar... eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, cara. 0,002, ok. Bom, aí eu vou pegar o produto de cada um, né, e somar. É isso.
E aí vou chegar. Como é que eu mostro esse negócio aqui de novo? Eu quero aumentar o número de casas decimais. Por que você não vai aceitar? Tá aí 18,97, mas aí eu já vou fazer de todos. O outro aqui vai ser 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Deixa eu pegar, fazer aqui pros 3, né? O outro vai ser 0,002, é isso? 0,0676, 0,003. E o último vai ser 0,003, 0,005 e 0,01. Você vai usar HP, né, para fazer essas contas. Você vai anotar uma por uma aqui e aí você vai pegar esses 3 resultados aqui e colocar aqui. Você vai fazer. O primeiro deu esse resultado aqui, né, na verdade, né? Isso aqui é tudo. Deu 0,01897. O segundo deu 0,02420 e o último deu 0,0060. Então deu uma matriz de uma linha por 3 colunas. Aí sim eu vou multiplicar essa matriz pela última lá, que é a matriz peso. 1/3, 1/3 e 1/3. E aí eu vou chegar já, dado que essa matriz aqui são 3 linhas por uma coluna, então esse número igual a esse, então eu posso fazer. Aí vai dar uma matriz 1 por 1, que é um número só. Então vai ser, agora eu vou pegar o resultado. Deixa eu fazer aqui na mão a montagem, né? Vai dar 0,01897 vezes 1/3 mais 0,02420 vezes 1/3 mais 0,0060 vezes 1/3. A soma dos 3 obrigatoriamente chegará em um único número. Esse número, vamos ver quanto que é esse número. Eu vou fazer aqui, né? Vai ser esse vezes 1/3, né? E esse 1/3, na verdade, é o peso de cada uma das alocações em cada ação. Vou botar o resultado. Pera aí, o que tá errado aqui, cara? Ah, tá. Vou aumentar aqui o número de
é a soma dos três vai dar a variância do portfólio. Então esse cara multiplicado por 1/3 mais esse cara multiplicado por 1/3 tá positivo aqui, tá? Mais esse por 1/3. Então os três aqui e eles vão dar 0,01639. 0,01639. Isso aqui é a variância do portfólio. Então, o risco do portfólio será igual a raiz quadrada desse resultado. Então, igual a raiz, pode fazer no HP também. Você vai chegar eita nós, o que deu de errado aqui? Raiz do H20 deslocou, tá aí, 12,8%. 12 deu um pouco diferente porque eu fiz um corte, né, em casa decimal nesses números percentuais aqui em cima. Eu cortei na casa decimal esses números 5,29, 6,676, tá vendo? Então no final eu acabo tendo uma diferença, acho que de 0,1%, né? Deixa eu ver aqui, em relação ao que eu fiz aqui no Excel, com relação positiva, né? Eu chego em 12,9%, tá vendo? Então é essa fórmula e é essa forma que a gente usa para calcular matrizes, tá? Você deve ser cobrado na prova se vier alguma questão. Vai ser um portfólio com duas ações, com alguma covariância entre as duas ações e você tendo que calcular, tá? Outra coisa, só para lembrar, né? Quando você coloca na carteira ativos com correlação negativa, você acaba diminuindo o risco da carteira, que a gente já provou nos vídeos anteriores. Então, vamos parar por aqui, já está bem longo. Essa era a ideia, 4 vídeos para mostrar para você fronteira de Markowitz e cálculo de risco e retorno de carteira. Então, até o próximo vídeo.